Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 326 da biografia de São Pedro Apóstolo, escrita por William Thomas Walsh. Estamos aqui com Pedro em Antioquia. Antioquia, a gloriosa. Antioquia é a cidade... Bom, vocês vão ver aqui a importância da cidade, mas é a cidade de Santo Inácio de Antioquia. Também, né? E a de São João Crisóstomo. Antioquia, gloriosa, não oferecia oportunidades adequadas à direção de uma igreja destinada a ser universal, no momento em que ela não podia permanecer por mais tempo a salvo em Jerusalém, e não estava ainda pronta para ir a Roma. Rainha do Oriente, cidade da lua, era a terceira maior do império, a mais agradável e vantajosamente situada na margem meridional do largo rio Orontes, abaixo das colinas do Amano, a cerca de 50 quilômetros do porto de Seleucidas e do Grande Mar. Para um estrangeiro que nela entrasse pela primeira vez, vindo de uma metrópole tão tortuosa e desordenada como Jerusalém, haveria de parecer maravilhosamente arranjada, pois era disposta como uma moderna cidade em retângulos, tendo como base 4 largas avenidas que corriam para leste e oeste. A mais meridional era uma importante avenida chamada Corso, que corria entre colunatas maciças e com pistas separadas para o pesado tráfego comercial e para as bigas ou carruagens elegantes dos ricos, e com pórticos cobertos de cada lado para os pedestres. Pedro mal podia crer nos próprios olhos quando andava à noite por ela e a via toda iluminada com lâmpadas de azeite. Os magníficos prédios também eram algo memorável. Palácios, teatros, templos, banhos, aquedutos, e os vários jardins repletos de fontes, cascatas e estátuas raras que não tinham rivais, mesmo em Roma e Alexandria. O pensativo Pedro logo pressentiu algo mais importante por trás daquelas deslumbrantes aparências. Viu que havia 3 mundos distintos naquela comunidade extraordinariamente rica e arrogante, e que seu 500 mil de habitantes estava dividido por invisíveis muros, tão altos como o céu e tão profundos como o inferno. Os pagãos viviam bem alimentados e eram espirituosos e joviais. Não cuidavam de outra coisa senão de dinheiro, corridas de cavalos, jogos de gladiadores e satisfações sensuais, que eram eufemisticamente chamadas de Alameda de Daphne, no subúrbio sudoeste, que ocultava imensa depravação. Lado a lado com esses hedonistas, vivia uma comunidade de judeus tão grande
que somente Jerusalém e Alexandria podiam orgulhar-se de superioridade numérica. Então é a terceira maior comunidade judaica, né, do mundo na época, né, perdendo para Jerusalém e Alexandria. Partilhavam da prosperidade de seus vizinhos, mas uniam-se na própria fé e costumes e prestavam culto numa magnífica sinagoga adornada dos troféus de Antíoco Epifânio, que Antíoco Epifânio havia roubado do templo de Jerusalém. Foi para essa comunidade judaica atarefada e culta que os judeus cipriotas de Jerusalém se dirigiram depois do martírio de Estevão, primeiro cultuando na esplêndida sinagoga e partindo o pão em casa, e mais tarde, quando as desavenças cresceram, estabelecendo suas próprias casas de oração. A maior parte deles vivia num quarteirão modesto, chamado Epifania, completamente desaparecido, embora a antiga tradição o coloque na rua Singon, ou perto dela, junto ao Panteão. Foi naquelas redondezas, provavelmente, que Pedro conseguiu um simples alojamento com um ou dois irmãos que, sem dúvida, o haviam acompanhado de Jerusalém. Ali, tranquilamente, completou a organização da igreja de Antioquia. Trocou algumas cartas inestimáveis, agora perdidas, com seus companheiros apóstolos na Cidade Santa. Verteu óleo sobre as águas espirituais agitadas pela disputa entre os cristãos gentios e os judaizantes, e estabeleceu a sede universal para a qual deveriam apelar constantemente os irmãos espalhados por toda parte. Veja que essa cidade, gente, ela vai ser importante na história do cristianismo por vários séculos, né? Ela existe ainda hoje, né? Na Turquia. Então, existem as lembranças, né, da passagem de São Pedro por lá, né? Existem vídeos, inclusive eu tentei encontrar um vídeo, um material mais antigo de Antioquia, mas não consegui na internet, nem um mapa antigo da cidade, mas existem vídeos, digamos assim, turísticos na internet que vocês podem ter ideia de como é que a cidade é hoje, né? Com algumas referências à passagem do cristianismo por lá, né? É possível ainda ver alguma coisa, alguma relíquia, né? A cidade ainda existe, né? Ao contrário de outras cidades, né? Tipo Cafarnaum, que já praticamente não existe mais, né? Mas Antioquia ainda existe. A mais urgente de suas tarefas parece ter sido o arbitramento da perigosa discussão que havia dividido o rebanho em duas zelosas e por vezes virulentas facções. Aqui nós vamos ver que a igreja sempre foi assim, né? E por isso que a figura do Papa é tão importante, né? E por isso que hoje as divisões não se encerram nunca, né? Porque os papas, eles depuseram a sua autoridade, né? Estava fazendo tudo quanto podia, mas não alcançava grande êxito, pois era demasiado judeu. Apesar de seu breve triunfo,
com Cornélio, para se sentir à vontade com alguém que não fosse do seu próprio povo. Carecia da fácil habilidade de Paulo em, abre aspas, fazer-se tudo para todos, fecha aspas. Expressão do próprio Paulo, né? Nós já vimos Paulo em Antioquia, enfim. É possível que tenha sido esse mesmo pensamento que o fez lembrar-se do pequeno e grave construtor de tendas de quem se separara, cheio de sentimentos confusos, em Jerusalém. Lembrou-se de que Paulo estava convencido de ter uma missão especial entre os gentios, da mesma maneira que Pedro a tinha entre seus companheiros hebreus. É bastante provável, portanto, que decidisse chamá-lo a Antioquia para experimentar o que poderia fazer sua eloquência no meio dos poucos dóceis cristãos gregos e sírios. Seja como for, depreende-se claramente dos Atos. Aqui ele cita capítulo 11, versículo 25, que por esse tempo Barnabé deixou Antioquia para procurar Paulo em Tarso. Quem com maior probabilidade o mandaria realizar tal missão, senão o próprio Pedro? Barnabé encontrou Paulo em sua velha casa, na Cilícia, e trouxe-o de volta a Antioquia. Logo depois, os dois partiram para Jerusalém, de novo, provavelmente, sob a direção de Pedro, para ajudar a aliviar os que padeciam de fome, especialmente severa ali. Poucas semanas depois, estavam de regresso a Antioquia, trazendo consigo o jovem Marcos, primo de Barnabé, e aparentemente cheio de entusiasmo pelas ideias missionárias de Paulo. É uma hipótese pelo menos aceitável que a famosa e muitas vezes exagerada disputa a que o apóstolo dos gentios alude em sua carta aos Gálatas houvesse ocorrido nessa ocasião. Alguns escritores modernos, tanto católicos como protestantes, situam-na mais adiante, depois do Concílio de Jerusalém. Mas a opinião contrária de Santo Agostinho ainda parece a mais provável, tanto psicológica como historicamente. Pedro, na sua primeira ida à Síria, tinha se associado livremente aos cristãos gentios. Havia rezado com eles, conversado com eles e mesmo partilhado com eles alimentos não purificados. Essa atitude ofendeu gravemente alguns cristãos judeus mais rigorosos. Pedro não conseguiu aplacar aqueles judaizantes, como fizera com seus irmãos de Jerusalém depois do batismo de Cornélio. Tinham sido afirmados pelos argumentos de certos fariseus astutos e pelo exemplo de Tiago Menor, agora bispo de Jerusalém, a quem olhavam como seu chefe. Pedro colocara-se oficialmente contra a posição deles. Contudo, no momento de fraqueza, condescendeu com eles para manter a harmonia e deixou de comer deixou de comer com os gentios. Talvez houvesse partido em viagem missionária e esquecido por completo o incidente. Mas Paulo não. Ficou grandemente indignado quando voltou de Jerusalém e soube disto. Anos mais tarde, defendendo seu apostolado contra os judaizantes, recordou essas circunstâncias aos seus discípulos na Galácia, abre aspas, mas quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns de junto de Tiago,
Ele comia com os pagãos convertidos. Mas depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e afastar-se, temendo os circuncidados. E os demais judeus imitaram-no na sua dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estava procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas, diante de todos: se tu, que és judeu, vives como gentio e não como judeu, como podes obrigar os gentios a viverem como judeus? Fecha aspas. Isso aqui está em Gálatas, 2º capítulo, versículos de 11 a 14. Paulo via claramente e sentia intensamente, e sem dúvida justificou-se perante Pedro em linguagem franca e tão incisiva como a de suas cartas. Então, Paulo não era um politicamente correto, né? Nunca foi, né? O homem não se justifica pela prática da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Abre aspas. Aliás, foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu não rejeito a graça de Deus. Ora, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Fecha aspas. Aqui, Paulo demonstra claramente, né, a ruptura que nosso Senhor Jesus Cristo significou, né? Ora, se a justiça vem da lei, então Cristo morreu em vão. Isso aqui está em Gálatas 2, versículos 19 a 21. Veja a importância dessa discordância, né? Essa posição de Paulo, nós já tínhamos comentado isso, né? Quando lemos a biografia de São Paulo, ela foi uma discordância fundamental que salvou a Igreja Católica de ser uma extensão do judaísmo, de ser uma espécie de heresia do judaísmo, né? Então, a posição de Paulo aqui, ela, digamos assim, reconstituiu a igreja, né, que tinha sido fundada em Pentecostes. Paulo teve seu próprio Pentecostes, né, na estrada de Damasco. E aqui ele vem com essa missão, né, de Deus. A promessa de Deus foi dada a Abraão e a seu descendente, Cristo, e não a seus descendentes, os judeus. A lei de Moisés lhes foi dada 430 anos mais tarde e se destinava a durar somente até a vinda de Cristo. Isso também está nos Gálatas, né? Na igreja de Cristo, abre aspas, não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher. Gálatas também. Novamente indaga, acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos. De fato, Deus é um só,
que justifica pela fé os circuncidados, e que também pela fé justifica os incircuncidados. Destruímos então a lei pela fé? Pelo contrário, a confirmamos. Aqui está em Romanos 3, versículos 29 a 31. Pedro sabia que Paulo estava certo e o admitiu humildemente, embora talvez um tanto de má vontade. Sabia pela revelação divina que sua conduta pessoal se mostrara inconsistente com os princípios que havia estabelecido para a direção da igreja de Jerusalém. Havia cedido quer a uma caridade mal entendida, quer à antiga timidez, que era o lado avesso de sua rudeza temperamental. Paulo também era demasiado humano. Muito tempo depois de sua repreensão a Pedro, e mesmo depois do concílio de Jerusalém, nós o vemos circuncidando o jovem Timóteo para evitar ofender os judaizantes. Aqui está em Atos 16, versículo 3. E raspando a própria cabeça, de acordo com o voto nazarita, para causar-lhes boa impressão no templo. Também está em Atos, capítulo 21. Mas Pedro estava aprendendo, como Paulo também aprenderia, a não esperar dos outros mais perfeição do que descobria em si mesmo. Talvez não chegaria nunca a se sentir completamente à vontade com aquele homem. Anos mais tarde, referiu-se às cartas em que, abre aspas, nosso querido irmão Paulo, fecha aspas, tinha falado, abre aspas, segundo a sabedoria que lhe foi dada, acrescentando que nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras, fecha aspas. Veja, essa é uma referência de Pedro, né? Eu acho que é a única do que sobrou dos escritos dele, né? A Paulo. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 15 a 16. É 15 e 16, exatamente. Então veja o que Pedro fala dos escritos de Paulo, né? Então veja que Pedro leu, né, as cartas de Paulo, né? Olha que coisa interessante. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. Bom, ele aqui está falando, muito antes da coisa acontecer, né, dos protestantes, né? Os protestantes, eles são mestres em deturpar Paulo, né? Sobretudo Lutero. Lutero adorava os escritos de Paulo. Tá? Lutero era teólogo, né? Doutor nas escrituras. Tá certo? Que começou a tradição, todas as tradições, né, do protestantismo, mas sobretudo a deturpação das escrituras. Ele próprio, né, deturpou várias vezes as escrituras. Não só deturpou nas interpretações, mas também na edição da Bíblia, né, que ele fez, né? Então, Pedro estava nos alertando, né, sobre o que ia acontecer muitas vezes, né? Então, ele reconhece que são difíceis de entender, né? Curioso esse reconhecimento de São Pedro, né?
Contudo, se, abre aspas, a caridade cobre a multidão dos pecados, fecha aspas, como nos lembra Pedro noutra epístola, aqui na primeira epístola, 4, versículo 8, 1 Pedro 4, versículo 8, é certamente poderosa com as meras excentricidades e divergências de temperamento. A caridade, né? A caridade que cobre a multidão dos pecados. Isso também é uma expressão da carta de São Tiago, né? A mesma expressão, né? Cobrir a multidão de pecados. Não é uma multidão, a multidão de pecados que cada um de nós comete, né? Então, a caridade cobre, né? Ela perdoa, ela faz Deus esquecer dos nossos pecados, né? Então a caridade é certamente poderosa com as meras excentricidades e divergências de temperamento. E esta é a última vez que ouvimos falar de qualquer discórdia entre os dois grandes e santos homens. Foi sem dúvida com a bênção de Pedro que Paulo partiu de Antioquia logo depois para levar a cabo sua primeira viagem missionária, acompanhado de Barnabé e Marcos. Ambos se separaram dele mais tarde, achando seus passos e métodos demasiado extremados. Barnabé, enfim, e Marcos se separaram de Paulo, né? A gente viu isso, essa separação. Marcos voltou para Jerusalém e mais tarde ligou-se a Pedro, que o chamou de meu filho Marcos. Nada podia deter Paulo, porém, uma vez que começasse a tarefa. Desapareceu por muitos meses nas regiões pagãs, onde a voz de Cristo havia mandado sua irrequieta pessoa em busca de almas. Supérfluo é indagar quanto tempo o chefe da igreja permaneceu em Antioquia depois da partida deles. O único fato histórico certo e indiscutível a seu respeito, a partir de então, foi sua presença em Jerusalém 5 ou 6 anos depois. Mas poderosa tradição e inferências lógicas sugerem que nesse ínterim, usando Antioquia como sua base, fez uma ou mais viagens missionárias por conta própria. Sua primeira carta encíclica, dirigida, abre aspas, aos estrangeiros dispersos, fecha aspas, isto é, aos cristãos judeus do Ponto, da Galácia, da Bitínia, da Capadócia e da Ásia Menor, é vista como prova de que ele próprio havia ido àqueles lugares e convertido muitas das ovelhas tresmalhadas de Israel, talvez depois que Paulo se indignara contra eles, voltando-se para os gentios asiáticos. Se Pedro tivesse o exuberante dom da expressão que tinha Paulo, talvez sua vida chegasse a parecer tão dramática e colorida quanto a dele, se não mais. Em vez de conservar suas provocações e sofrimentos para si, poderia ter nos contado como também trabalhou pela fé, abre aspas, nas tribulações, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nos cárceres, nos tumultos populares, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, com a castidade, com a ciência, com a longanimidade, com a mansidão. Aqui é como Paulo se refere a si mesmo, né? Poderia ter dado ampla confirmação à observação de Paulo, de que, abre aspas, ao que parece, Deus nos tem posto a nós, apóstolos,
na última classe dos homens, como condenados à morte, porque somos dados em espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos nécios por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós honrados, e nós desprezados. Até essa hora padecemos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e vivemos errantes. Esgotamo-nos no trabalho manual. Somos injuriados e abençoamos. Somos perseguidos e suportamos. Somos caluniados e exortamos. Chegamos a ser como que o lixo do mundo, a escória de todos até agora. Está em 1 Coríntios 4, 9, 13. Talvez também, Pedro também pudesse dizer, abre aspas, mas pelos trabalhos, pelos cárceres, pelos excessivos açoites, muitas vezes em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites, menos um. 3 vezes fui flagelado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Viagens sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte de meus concidadãos, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhos e fadigas, repetidas vigílias, com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. Além de outras coisas, a minha preocupação cotidiana, a solicitude por todas as igrejas. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito pelos séculos, sabe que não minto. Aqui na segunda carta aos Coríntios. Então, ele está comparando os dois temperamentos aqui, né? Nós não encontramos nada disso nos escritos de São Pedro que nos chegou, né? Depois de todas as suas aventuras não relatadas, Pedro finalmente chegou a Roma, como estabeleceu muitas tradições e evidências convergentes. Então, ele está dizendo que se Pedro fosse, né, loquaz como São Paulo, talvez nós soubéssemos de coisas que tivessem acontecido com ele, né, tal como aconteceu com Paulo, né? Mas disso nós não sabemos, né, porque Pedro tinha um outro temperamento, né? Depois de todas as suas aventuras não relatadas, Pedro finalmente chegou a Roma, como estabeleceu muitas tradições e evidências convergentes. Não é tão fácil conjecturar como chegou ali. Pode ter seguido para o Ponto, a fim de pregar aos judeus que haviam recusado ouvir Paulo. Pode depois ter seguido para Éfeso, na grande estrada romana que corre direto do Oriente para aquela cidade de Diana. E ali pode ter tomado um navio para a Grécia, atravessando o Istmo a pé e depois cruzando o Adriático em outro navio. Sua presença em Corinto era uma tradição local de tal antiguidade que Dionísio de Corinto escreveu a respeito dela como de um fato notório ao Papa Sotero em 171. Por outro lado, pode ter navegado diretamente para o Ocidente pelo Mediterrâneo. Se Lucas, em vez de Paulo, tivesse sido seu companheiro de viagem, poderíamos ter hoje uma fascinante narrativa desta valorosa viagem. Então, o Pedro não teve um acompanhante, né? Como Lucas, né? Que pudesse ter escrito essa aventura, né? Admitindo que seguiu o caminho mais fácil, poderia ter partido mais ou menos entre os meses de março e novembro, em qualquer um dos 120 navios que anualmente seguiam de Alexandria para o Ocidente,
O melhor seria em um dos cargueiros imperiais de cereal para Puteoli. Acostumado a manejar barcos, o velho pescador da Galileia caminharia pelos tombadilhos cheios de admiração, observando todos os detalhes. Pois aquele não era um barquinho de pesca, mas um poderoso casco de 500 toneladas ou mais, 60 metros de comprimento e 15 de haste, com um par de potentes remos para acertar a direção, um de cada lado da polpa, e na proa a figura dourada de algum deus pagão. Era um belo espetáculo ver um marinheiro escalando como um macaco para tomar seu lugar no alto cesto da gávea e observar o inflar da imensa vela, feita de tiras de lona ligadas por couro, com a vela menor a acompanhá-la. Com bom tempo, um navio destes faria viagem em 8 ou 9 dias, mesmo com carga pesada. Um deles transportou um imenso obelisco egípcio e 30 toneladas de trigo, além dos passageiros. Outro, mais de 1.200 pessoas de Alexandria a Roma. Era excepcional. A média poderia ser de 500 pessoas mencionadas por Joséfo, ou de 276 da memorável viagem de Paulo. Tanto quanto possível, o capitão do navio navegaria perto da costa, dirigindo sua embarcação para o sul de Creta, ou cruzando para Rhodes, na Ásia Menor, e dali diretamente para o oeste. Ou seguiria a costa da Palestina até Cesareia ou Seleucia, o porto de Antioquia, e depois, passando ao norte ou ao sul de Chipre, enfrentaria toda a força do grande mar. Bastante duro seria viajar com mau tempo. A narrativa da viagem de Paulo, feita por Lucas, Atos 27, versículos 4 a 20, que culminou no naufrágio da costa de Malta, sugere o risco que Pedro assumiu quando finalmente decidiu levar o Evangelho de Cristo ao centro político e militar do mundo. Podem ter decorrido semanas ou meses antes que ele pudesse ver Régio erguendo-se do mar. No dia seguinte, seu navio atravessaria os estreitos de Messina e no outro embicaria para o Golfo de Puteoli, onde os mastros pareciam uma floresta ondulando com o vento e a água. Em torno das verdes praias, acima do azul profundo, como um colar de pérolas quadradas, ele via as vilas de mármore nas lindas quintas de Baía e Miseno. Acima de todas elas, ao fundo negro, verde e silencioso, erguia-se a silhueta do Monte Vesúvio, coberto de vinhas. Isso é a descrição de Pedro chegando a Roma, né? Eu vou parar a leitura aqui, porque nós vamos começar. Finalmente eu paro no final de um capítulo, né? E nós vamos começar a descrição agora de Pedro em Roma. Pedro, nós vimos Pedro em Antioquia, né? Ele foi para lá para resolver um problema, né? Dos judaizantes contra os gentios, né? Vimos que Pedro, pelo que hoje a gente costuma chamar de respeito humano, né? Certo? Por respeito humano, em Antioquia, ele parou de comer com os gentios, né? Por causa da comida impura que os gentios comiam, né? E vimos como isso que desencadeou, né?
a grande discussão, né, do primeiro concílio de Jerusalém entre Paulo e Pedro. E como essa discussão, nós já tínhamos falado isso, né, na leitura de Paulo, como essa discussão foi central na igreja primitiva, né? Nada foi mais importante do que isso na igreja primitiva. Significando o seguinte: essa discussão ela coloca, né, a igreja no seu caminho, no seu destino, não é? No seu destino certo, né? Ela coloca a igreja como, digamos assim, a fundadora da civilização, né? E quando a gente vê, né, que essa discussão tão central para a igreja, né, foi feita logo no início, quando a igreja não tinha senão o apoio de duas pessoas. Então, nessa época, tá certo? Nesta época, nem o Novo Testamento estava escrito. Não havia todo o corpo doutrinário da igreja, né? Não havia um corpo de discussões, né? Não havia nenhum fundamento a que recorrer, não é? A igreja estava no seu início, né? E foi a partir daí que tudo foi construído, né? Então é um momento tão tremendo, né, na igreja. Veja, ela já tinha passado tremendos momentos até aquele momento, né? Sim, a paixão de Cristo, a fuga dos apóstolos, depois Pentecostes, né? Antes a ascensão de Nosso Senhor, depois Pentecostes, né? Depois a estada em Jerusalém. Mas não, a igreja não tinha um corpo doutrinal ainda escrito, não é? Então isso foi um embate de duas pessoas, as mais importantes na igreja, não é? Não que as outras não fossem importantes, não que os apóstolos não fossem importantes, mas nessa discussão só havia duas pessoas. E foi através dessas duas pessoas que Deus estava agindo, usando as causas segundas, né? Porque Nosso Senhor podia ter aparecido, né, para os dois, né? Mas não fez isso. Provavelmente inspirou, provavelmente em êxtase, cada um se comunicou com Nosso Senhor, não é? Não se sabe disso. Mas ele não apareceu lá e fez um ensinamento público, né? Certo? Então, tudo isso já dá para nós a dimensão do que viria depois nas várias discussões teológicas da igreja, em toda a patrística grega e latina, né? Todos esses homens foram herdeiros dessa discussão, né? De Pedro e Paulo, né? Que foi de uma vez por todas decidida, né? Agora, a tentativa de judaizar a igreja nunca morreu, né? A tentativa de nos tornar fariseus nunca morreu.
A decisão foi tomada, a questão foi decidida. Mas os nossos inimigos nunca vão se acalmar, nunca vão deixar de nos atacar. E esse é um dos ataques preferidos. Não é? Em todas as épocas tivemos essa tentação da rigidez, inclusive o ataque protestante depois caiu nessa mesma rigidez, né? E nós vemos, por exemplo, a heresia do jansenismo aparecendo no século XVII, 17, 18, né? Os jansenistas, que eram mais ou menos muito parecidos com essa tendência judaizante. Aqui não se aplica exatamente a expressão aos jansenistas, né? Mas o jansenismo foi uma espécie de tentativa judaizante da igreja, né? De enrijecimento da igreja, né? Enfim, essa tendência é preciso a gente sempre ficar alerta para essa tendência, né? Que volta e meia ataca a igreja, né? Tá certo? Aí lembrar das palavras de São Paulo aqui, né? São Paulo tem uma expressão muito, muito forte. Deixa eu ver se eu recupero aqui sim. Ele diz assim: aliás, foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu não rejeito a graça de Deus. Ora, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Isso é muito, muito significativo para nós hoje até, né? Para nós hoje até, né? Essa é a liberdade em Cristo, né? Que Paulo pregava sempre, né? Liberdade em Cristo, a caridade, né? Caritas, que Jesus trouxe lá do céu para nós, né? Então eu termino aqui as minhas observações e pergunto se alguém tem alguma observação, algum comentário a fazer sobre a leitura de hoje. Professor. Sim. Depois de ler algumas coisas e assistir alguns vídeos, né? Eu acabei ontem de assistir aquele documentário que o senhor havia comentado com a gente no clube de leitura. Qual comentário? O documentário. Ah, documentário. Aquele Europa, a Última Batalha. Ah, tá. E eu não podia imaginar o quanto os judeus fossem tão obstinados em matar a nós, os goim. Então, não passava pela cabeça. Os obstinados judeus, né? Os obstinados judeus, que tem na oração de Sexta-feira Santa, né? Os obstinados judeus. Esse é o adjetivo correto, né? E eles nunca deixarão de ser, né? Nunca. Porque veja bem, o judeu, a recusa do judeu em relação à nossa religião é a recusa mais bem fundamentada. O ateu, por exemplo,
O ateu, por exemplo, ele recusa a nossa religião como ele recusa todas as outras religiões, né? Então ele não é exclusivista conosco, né? Os protestantes recusam a nossa religião porque recusam a autoridade do Papa, não é? Inicialmente. Hoje está uma bagunça. Ninguém sabe mais o que eles recusam. Mas o judeu, ele representa a recusa mais importante. Ele recusa a nosso Senhor Jesus Cristo. A recusa deles é central. Não é que eles recusam o Papa, não é que eles recusam, enfim, alguma característica da igreja. Não, eles recusam o fundador da igreja. Essa é a recusa fundamental. Né? Essa é a recusa fundamental. E fica mais trágico a situação dos judeus, por isso são obstinados, né? É porque eles foram um povo preparado para que aceitassem a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, isso é uma tragédia de dimensões cósmicas, né? Enfim, e eles recusam. Por que Estevão, né? Eles ficaram tão bravos com Estevão, né? A ponto de apedrejá-lo até a morte, né? Foi porque Estevão lembrou para eles que essa recusa ao nosso Senhor Jesus Cristo já era uma constante no povo judeu quando eles mataram todos os profetas que vinham em nome de Deus alertá-los de alguma coisa, né? Quer dizer, Estevão ligou historicamente, porque Estevão era muito bem preparado teologicamente, né? Essa matança de profetas, né? Aquela matança que eles tinham acabado de fazer, né? Quer dizer, por isso que eles ficaram tão bravos com o Estevão, porque esse argumento de Estevão, ele é absolutamente irrespondível, né? E até hoje é irrespondível do ponto de vista dos judeus, né? Então, e é por isso que eu não entendo, né? Como é que as pessoas hoje em dia conseguem usar a expressão civilização judaico-cristã. Que diabo é isso dessa civilização? Não é? Quem criou a civilização foi a igreja. A igreja católica. Tá certo? Então, assim, é uma coisa tremenda essa recusa dos judeus, tá? Paulo levantou a mão aí. Teve até o evangelho de domingo, onde o próprio Jesus, naquela parábola da ceia do rico que estava fazendo uma ceia, né? Convidando. Na ceia, ele já falava que os convidados, que foram os judeus, não entrariam. Não, Nosso Senhor está absolutamente. Para ele está absolutamente claro, como tudo para ele está claro, obviamente, né? De que ali os judeus poderiam ter tomado outro caminho. Ali eles poderiam ter, digamos assim, justificado o caminho deles em relação a tudo que eles já tinham feito, né? Era a oportunidade, né, deles reconhecerem tudo que o Estevão jogou na cara deles na sinagoga e trocado, virado a chave, tá? Mas eles não viraram a chave, eles continuaram e continuam até hoje, porque veja, como a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? E eles não conseguiram matar a igreja. Naquele momento da igreja nascente, eles continuaram a tentar matar ao longo do tempo.
É óbvio. Não é? Não se iludam, né? A tradição judaica, ela demanda isso. Não é uma coisa acessória, não é porque, enfim, isso não está, digamos assim, no temperamento individual dos judeus, não é isso. Não é? Isso está na tradição deles. Isso é tradição deles. Não é? O Messias não veio. E todo mundo que fala em nome do Messias tem que ser exterminado. Tem que ser vencido, eu digo. Vamos usar uma expressão menos polêmica, né? Tem que ser vencidos. Eles estão falando em nome de alguém que não representa nada para eles, né? A Ana Paula levantou a mão aí. É porque, pensando nisso, você vê aquela cena do Papa Francisco beijando a mão de um judeu, ganha outra dimensão. Ah! É lógico que aquilo já era muito perturbador de ver. Mas a partir desse momento que depois de ler as coisas e de ver, de assistir esses vídeos, aquilo toma uma outra dimensão. Quer dizer... É horroroso. Quer dizer, os judeus se tornaram, por causa disso, né? Os inimigos permanentes da religião católica. Não há assim, não há como, digamos assim, adornar isso. Isso é a realidade. Sempre foi e sempre será a realidade. Essa luta é permanente. Permanente. E parece que, enfim, nós estamos perdendo essa luta, né? A Cristina levantou a mão. Professor, duas perguntas. A gente pode supor que essa recusa do cristianismo, ela, como o senhor sempre já falou, que a guerra atual é contra os 10 mandamentos. Nós podemos pensar, com vistas no que a gente conheceu da gnose, que era uma heresia judaica, né, muito anterior ao cristianismo, que ela era anterior, né? Sim, Cabala, muito antes. Será que não seria os próprios judeus contra a revelação ao seu próprio povo, contra as tábuas da lei? Porque esse combate deles, essa não aceitação dos profetas anteriores, já pode denotar isso, né? Isso. E outra coisa que eu ia perguntar, que eu não sei se eu já sei, eu esqueci, por que os protestantes pegam tanto em Paulo? O que eles encontram em Paulo para ficar... Duas coisas totalmente diferentes, professor. Então, na época do Nosso Senhor já existia essa, digamos assim, essa deturpação das Escrituras no Talmud, né? Então, a recusa, por incrível que pareça, né? Os fariseus eram aqueles dentro do povo judaico, aqueles que deviam preservar a tradição. Era para usar uma expressão muito moderna, né? Os custodiadores da lei, né? Os traditiones custodes. E eles acabaram deturpando a lei, né? Nosso Senhor, ele se dirige aos fariseus como pessoas que deturparam a lei, né? Sepulcros caiados, víboras, né? Então, eles próprios já estavam deturpando a lei, você está certíssimo.
Então, é através da tradição talmúdica, né, que mistura aí com a gnose, com a cabala, que é uma espécie de sociedade secreta, né, que age por baixo, né, é que isso aconteceu, né, claro. Todos os comentários do Talmud, né, eles servem para, se não para, digamos assim, ou recusar a lei, mas para fazer com que a lei fosse aplicada de forma completamente artificial. A lei fosse aplicada de forma externa e não interna. Isso é uma das coisas mais terríveis para você deturpar a lei, né? Você passar a criar formas externas de aparência de obedecimento da lei, de obediência da lei, né? Você não obedece à lei, mas externamente você aparece para as pessoas que estão do seu lado como respeitadores da lei. Não, o Senhor falou isso várias vezes para os fariseus, né? Bom, agora sobre Paulo. Paulo é fácil responder. É o seguinte: Paulo é o fundamento teológico, político e sociológico do cristianismo. Então, se você quer desestabilizar todo o sistema da igreja que ela criou no Ocidente, se você quiser desestabilizar o alicerce disso, você tem que reinterpretar Paulo, fazendo-o dizer o que ele não disse. E no caso específico do protestantismo, o que eles queriam era desestabilizar a igreja. Então, o Paulo era o caminho mais direto para desestabilizar. Por quê? Eles podiam ter escolhido os padres da igreja. Depois os modernistas vão fazer isso. Os protestantes não fizeram, mas os modernistas vão fazer isso. Principalmente Henri de Lubac. Ele vai reinterpretar a patrística latina e grega. Mas o Lutero foi muito mais direto. Tá certo? Uma vez destruído Paulo, você destrói toda a patrística grega e latina, e aí, portanto, você destrói toda a doutrina da igreja, né? Que foi construída ao longo dos 5 séculos pelos padres da igreja. Lutero foi mais direto. Depois de Lutero, como ele já tinha feito isso, foi então necessário. Os modernistas então tomaram a tarefa de avançar o que o Lutero fez, de reinterpretar toda a patrística latina e grega, que foi Henri de Lubac, um grande intelectual, né? Henri de Lubac então fez esse trabalho de destruição da destruição através da reinterpretação, né, de toda a patrística latina e grega. Então, é mais ou menos isso. Então, enfim, porque Paulo é esteio, né? As cartas de Paulo sobreviveram muito, né? E são muito extensas e muito profundas, né? Então é preciso destruir toda a doutrina paulina, reinterpretando-a para destruir a igreja, né? Porque Paulo é a fonte, né, de toda a patrística latina e grega. É a fonte de toda a doutrina da igreja, né? É o pilar doutrinário. Paulo não tem onde recorrer. Então, para você desestabilizar essa estrutura, tem que ser Paulo. Tem que ser Paulo. Então,
Mais alguma observação? Comentário? Só a respeito do respeito humano. A respeito do respeito humano. Que o senhor falou disso, e engraçado, foi muita coincidência, porque hoje é dia de São Silvério, que eu nunca tinha ouvido São falar Silvério, dele. Papa e Marte. Marte, é. É. E aqui nas reflexões, né, no livro Na Luz Perpétua, fala justamente sobre o respeito humano, que foi o que levou o São Silvério à morte, por não ter, por falta de respeito humano. Isso. Ele foi martirizado. Foi. Né? E assim, a gente vê que mesmo São Paulo e São Pedro, né, que a gente considera como assim, os sumos, né, o suprassumo dos santos, se em algum momento sofreram dessa questão, né? O tanto que a gente tem que lutar contra essa praga mesmo. E ter paciência com a gente, né, Ana Paula? A gente tem que ter paciência com a gente pelo seguinte, porque quando a gente cai em respeito humano, e nós caímos praticamente sempre, né? E outra coisa, nós caímos em respeito humano não para não sermos martirizados, né? Mas só para a gente não ser mal visto, né? Para não sermos cancelados, né? Que é um termo muito moderno. Naquela época, não cair em respeito humano poderia significar isso, né? O que aconteceu com o Papa Silvério. E a gente tem que ter paciência com a gente, né? Porque isso é quase da natureza humana, né? Essa coisa assim, não vamos. É uma certa cordialidade infantil que nós temos com as pessoas. Não vamos, né, causar desconforto, não vamos, né? Porque isso é falta de caridade, né? Da nossa parte. Mas a gente tem que ter paciência com a gente, né, Ana Paula? O senhor está falando em ter paciência com a gente. Eu fui pensando o seguinte, que todas aquelas, como todas as nossas características, assim, qualidades, né? Porque as virtudes, elas são hábitos bons. Isso. Então, como são hábitos, nós vamos ter que exercitar, não é mesmo? Isso. Só que todos os nossos vestígios de virtudes, vamos dizer assim, eles vão vir contaminados. Isso. Porque e não adianta, quando você fala em ter paciência, é muito bom de ouvir isso, porque a gente pensa, eu posso pensar assim, eu vou... Porque tem sempre um ladinho meu, sabe aquele desenho animado que tinha um anjinho, um capetinho, na volta da cabeça? Exatamente. Então, o capetinho tá sempre falando assim, olha só o que ela tá fazendo, né? Mas é tão boazinha mesmo. Mas quer não sei o que, não sei o que. Tudo que eu vou tentar fazer para melhorar, tem essa vozinha que fica lá falando, tá vendo? Não é assim não. Olha lá, você tá fazendo isso por causa daquilo, outro também. Entendeu? Então, assim, se a gente não tiver essa paciência que o senhor tá falando aí, vou pensar, nossa, que hipócrita, né? Isso. Mas eu tenho que, na verdade, eu acho que a gente tem que deixar de lado, porque essa sujeira vai estar lá mesmo, e focar em Nosso Senhor. Isso. Porque a gente está fazendo esse exercício para Ele. Então a gente foca nisso e deixa essa voz que fica ali. Porque se a gente for dar ouvido deixa voz, ela... a gente para. Aí então eu não faço, porque eu não consigo ser pura do jeito que eu exato. assim, eu não faço. Essa pureza é farisaica. Sim. Isso é coisa dos fariseus. O senhor acabou de falar deles, dos hipócritas. Então o senhor chamou-os de hipócritas. Exatamente. Aqui, sabe aonde que a gente vai aprender demais isso? Na nossa próxima leitura, no nosso próximo santo.
Esse é o santo específico para nós aprendermos isso aí. São Francisco de Sales. Isto. Nossa, ele é sensacional. Nesse aspecto, ele é imbatível. Imbatível. Né? Então, aguardem. Aguardem, porque com ele a gente vai aprender muito isso. Não é indulgência conosco mesmo, não. Tá? É paciência. É diferente. É paciência. Paciência é aquele negócio assim. Tá errado. O que eu estou fazendo tá errado. Mas vamos com calma. Vamos com calma. Tá errado, sim. Eu sempre cometo erro. Mas eu sei que eu sempre cometo erro. Então vão ter paciência comigo. Eu vou corrigir. Eu vou tentar. É aquela consciência permanente de que Deus nos pede que tentemos, não que alcancemos a vitória. Nós sempre temos que tentar e ter paciência. A virtude da paciência precisa ser exercida primeiro conosco, depois com as outras pessoas. Porque quando a gente exerce essa virtude conosco, é que a gente adquire a percepção da semelhança nossa com as outras pessoas. E se a gente tem paciência conosco, nós teremos paciência com as outras pessoas. Fica uma coisa mais ou menos automática. Os impacientes, que somos todos nós, normalmente nós temos impaciência com as outras pessoas porque nós somos impacientes com aqueles defeitos que a gente vê na pessoa, conosco mesmo. Então, se a gente for paciente com os nossos defeitos, nós seremos habitualmente pacientes com as outras pessoas. Então, a paciência é uma virtude que ela precisa ser exercida conosco. Ela precisa ser paciente com a gente. Não é para ser paciente com as outras pessoas. Os impacientes com as outras pessoas são impacientes consigo mesmos. Por isso que eles são impacientes com as outras pessoas. Né? É porque normalmente quando uma pessoa expressa na nossa frente uma característica que a gente detesta em nós temos vontade de voar na goela da pessoa. Mas porque a gente tem vontade de voar na goela nossa. Não é? No fundo é isso. Então a gente precisa ser paciente com a gente. E a gente vai ser paciente com as outras pessoas. A Juliana. Eu na vida, paciência. Mas estou melhorando. Juliana, a questão da impaciência, ela ataca todos nós. Todos nós. Enfim. E como Deus falou para Santa Catarina de Sena, né? Paciência vem junto com outra coisa. Porque o paciente tem que ter a outra coisa coladinha, que é a perseverança. Não é? Porque para você ser paciente, você tem que ter perseverança. Não é? Você tem que cair e levantar. Cair e levantar. Não é? Nós temos que ser especialistas em tombo. Não é? Cair e levantar. Pacientemente. E outra coisa, caiu. Não precisa levantar rápido, não. Pode curtir a queda. Depois você levanta calmamente e continua a andar. É isso que nós vamos aprender. Não sei se nós vamos aprender, né? Mas nós vamos. É isso que São Francisco de Sales vai nos ensinar. Fala, Juliana. Você ligou o microfone? Você queria falar? Não, mas é porque eu estou no trânsito, eu vou seguir aqui. Tá. Tá bom. Então é isso, Ana Paula. Eu acho que assim.
Você imagina se, por exemplo, Pedro e Paulo não fossem pacientes, né? Eles não fariam nada, né? Imagina depois dessa entrevero entre Pedro e Paulo, se cada um fosse para um lado e ficasse todo ressentidos. O Paulo, o Pedro. Não, caiu, levanta. E vamos continuar. Tá certo? Não tem. Enquanto a gente não morrer, não tem tragédia nenhuma. A gente pode sempre levantar. E é isso que Nosso Senhor quer da gente, né? Tá certo? Mais alguma observação? Então, nós estamos aqui, nós vamos começar a ler amanhã, se Deus quiser, a página 337. Nós estamos perigosamente nos aproximando do final desse belo livro, né? Toda vez que a gente lê um livro bom e está se aproximando do final, a gente fica a gente fica triste, né? A gente fica triste, mas enfim, quando a gente começa, a gente termina, né? Então, Deus lhes pague a presença, os comentários, as perguntas, a presença, né? Fiquem todos com Deus, tenham todos um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Silvério, Papa e Mártir, rogai por nós. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.